Saudações a todos. Vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, que é o capítulo 8, em que Kardec nos traz os ensinamentos de Jesus, quando ele fala sobre o pecado por pensamento e adultério. Nós vamos pegar a colocação trazida pelos ensinamentos da doutrina, em que nós vemos que o pecado por pensamento tem um significado muito mais importante do que nós possamos imaginar, né? Então nós temos aqui: a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado mesmo por pensamento, porque ele é sinal de inferioridade, porque ele é sinal, buscando aqui no texto, porque ele é um sinal de impureza, né? Então, são as colocações baseadas no ensinamento de Jesus, quando ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela, né? Quem nos traz isso é Mateus, no capítulo 5, no versículo 27 a 28, né? Então, nós percebemos a importância dos nossos pensamentos e temos entendido perfeitamente isso, porque é um dos pontos que a doutrina bate muito, nos orientando que tudo está nos nossos pensamentos, né? E nós podemos buscar também no livro Vida Plena, em que a Joana de Ângeles nos traz através do Divaldo Franco, no capítulo 8, Paisagem Mental. Então vamos lá. Inscrevem-se em todas as mentes pensamentos, palavras e atos. As paisagens mentais de cada ser humano são o resultado das suas reflexões, assim como dos seus interesses. Tudo aquilo que o atrai impregna a mente, passando a fazer parte do seu patrimônio, que será utilizado oportunamente quando as circunstâncias assim o impuserem. A vida mental é, pois, o somatório das construções psíquicas que permanecem dando lugar às realizações e atividades do ser no seu processo de evolução. Em consequência, cada ser reside no local psíquico onde deposita suas ideias. Então, onde estão as nossas ideias, é lá que nós residimos, nesse local psíquico, em que estão as nossas ideias, em que estão os nossos pensamentos, que estão os nossos interesses. Por isso que Jesus nos falou, né? A sua alma está onde estiver o seu coração, né? A sua alma está onde estiver o seu pensamento. Exatamente isso. São elas, continuando no texto, são elas o natural resultado dos hábitos mantidos durante a vilegiatura orgânica. Então, os nossos pensamentos nascem dos nossos hábitos mentais, né? Todo pensamento que passa pelos registros mentais deixa traços de alto significado e, pela sucessão da ocorrência, transforma-se em cultivo para a reprodução oportuna pelo automatismo dos equipamentos eletrônicos que constituem os chips de registro de tudo que ocorre. Portanto, tal é a vida conforme os ajustamentos mentais. É por isso que nós aprendemos em Emmanuel, no livro Vida e Sexo, em que ele nos diz: todo pensamento acalentado tende a ser concretizado. Evidentemente que não só os pensamentos infelizes, como também os pensamentos nobres, os ideais nobres, né, tendem a ser concretizado quando acalentados. É isso que nós acabamos de ouvir aqui. O cultivo
Quando nós cultivamos determinados pensamentos, ele se prepara para a reprodução oportuna, ou seja, ser concretizado assim que houver determinada possibilidade. Quando as circunstâncias favorecerem, tanto para o bem quanto para o mal, nós vamos construindo esses caminhos. Continuando, Jesus afirmou com muita beleza: onde estiver o vosso tesouro, foi aqui exatamente isso. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Equivale a dizer: onde estiverem as tuas ideias, estará a tua realidade, o ser que és. O seu evangelho, na sua proposta de terapia preventiva aos males da existência física, oferece a ensementação operosa, gentil e produtora de frutos nutrientes. Em todos os momentos, suas páginas registram as ocorrências edificantes, mesmo quando os primeiros registros apresentem algo de mal. A sua diretriz demonstrará o resultado equivalente aos seus conteúdos. Não estranhes, pois, o pessimismo, o pânico e a insegurança quando fores defrontado com os testes do movimento da existência humana planificada para a vivência da plenitude. Naqueles indivíduos de mente desabituada a reflexões positivas e a fixações primorosas, serão as primeiras reações às manifestações do dia a dia. Então, nós vamos cultivando, né? Vamos registrando determinadas experiências no nosso quadro mental que tomaram conta, né, da nossa psique. Expulsa, então ela nos coloca, expulsa da mente o hábito do mau julgamento, em particular quando chamam a atenção às más qualidades. Há razões que escapam ao observador apressado que tornam cada pessoa específica ou especial. Então, evitarmos qualquer julgamento, porque quantas vezes aquelas coisas que mais nos incomodam no outro, é exatamente as dificuldades que nós trazemos, até mesmo camufladas, mas que estão ali, né? Guardadas e podem vir à tona em algum momento. Por isso que elas nos mexem tanto conosco, determinadas situações, determinados comportamentos mexem tanto conosco, porque estão ali. E quantas vezes não são coisas que nós até gostaríamos de estar praticando. Pensemos muito nisso. Compreendamos que existe em todos os seres humanos a outra face, isto é, o outro lado, talvez sombrio, como num espelho. É o nosso lado sombra que todos nós temos. Jung traz isso de uma forma tão clara. Nós temos esse lado sombra. E nós não podemos desconsiderar este lado, porque ele faz parte das nossas experiências. Até muitas coisas de forma mais arquivada, mas está lá. E terá que ser trabalhado, diluído, né? Nessa nossa caminhada, no tempo certo, né? Nessas experiências todas que a vida nos traz. A realidade é que ninguém se sente feliz por inspirar antipatia ou desagrado. E se por acaso demonstra que sim, está oculto um conflito perverso que desarticula o seu possuidor. Perdemos muitas vezes o controle, né? O nosso controle emocional e tomamos atitudes que até chocam, né? Mas justamente nascidas dessa situação, desses conflitos ocultos, né? Oculta um conflito perverso que desarticula o seu possuidor. Elege
Então, aqui ela está nos orientando de como nos comportarmos em relação a nós mesmos, em relação ao outro, né? Para que tenhamos esse controle dos nossos pensamentos, para que a nossa paisagem mental seja sadia. Elege os melhores pensamentos, mesmo quando a situação for extremamente perigosa e negativa. Vive-se num universo de leis inalteráveis que funcionam por automatismos inflexíveis. Se pensas bem no momento mau, torna o clima mental menos denso, portanto, favorável a um resultado inesperado. Esforça-te por ser gentil com todos, pois a gentileza, como afirma o brocardo popular, gera gentileza. Então, uma coisa que nós devemos ter, né, ter em mente, ter ali como uma norma nas nossas vidas, é em toda a situação junto do outro, momentos mais duradouros num lar, né, num trabalho, mesmo aqueles momentos rápidos, né, que acontecem ali no dia a dia, no encontro casual de uma caminhada, uma troca de informação, que aquela pessoa possa levar o melhor de nós. Devemos ter isso como norma, que ela possa levar o melhor de nós. Continuando. Conserva a ideia da vitória em circunstâncias aziagas, porque, mesmo quando o resultado não é positivo, o aprendizado é de alto coturno. Então, mesmo nas situações difíceis, né, que seriam ali nas situações difíceis mesmo, né, tenhamos esse lado positivo. Olha, conserva a ideia da vitória, mesmo com as circunstâncias nada favoráveis, porque mesmo quando o resultado não é positivo, e quantas vezes, né? O aprendizado é de alto coturno. Então, tirarmos o aprendizado de tudo, até das decepções, para que essa decepção não se transforme, porque nós vamos arquivando decepções. Se nós não conseguirmos trabalhar com as decepções, e são tantas, né? Nós vamos arquivando essas decepções que surgirão na forma de melancolia. Então, o que ela nos aconselha é tirarmos o aprendizado até das situações adversas. O pântano ignora a podridão que exala. O matagal não sabe os prejuízos que produz. A peste ignora as vidas que arrebata. Deste modo, drena as águas paradas e dá-lhes movimento. Capina a erva má e retira a mata que agasalha ofídeos e aracnídeos perigosos e transforma o terreno em formoso jardim. Precata-te da pestilência e a saúde triunfará em teu organismo. A vida é um convite intérmino à ação edificante. Cuida do teu jardim mental. As boas conversações são os maravilhosos instrumentos da edificação do bem. Então é preciso que tenhamos uma paisagem mental sadia, né? Tomando conta da nossa casa mental com muito equilíbrio, com muito direcionamento, nos não permitindo mesmo caminhar por determinados pensamentos, e com isso nós passaremos a ter boas conversações. E que resultado benéfico temos ali das boas conversações? Tirarmos esses hábitos doentios que pessoas reunidas sempre estarão falando de alguém, sempre estarão criticando algo, né? Situações, mudarmos as conversações, né? É preciso que adquiramos novos hábitos, os tempos exigem esta mudança. As palavras carregam as vibrações do tono que as envolve. Nem sempre é o som do verbo, mas a emissão do seu conteúdo moral que tem significado.
Como não podes viver sem pensar, habitua-te a reflexionar nas belezas da vida. O desabrochar de uma flor, o gotejar da água, o leve perfume da brisa que beija o roseiral, as coisas simples da natureza, parando então para colocarmos que ninguém deve ter uma casa que não tenha os seus vasos, né? As casas mais modernas nem sempre temos jardins, mas podemos ter os nossos vasos, acompanhar o crescimento, né? O crescimento dessas plantas que nos trazem tanto bem-estar quando as observamos, quando compartilhamos com elas esses momentos, né? Observando ali a beleza da natureza. Bom, continuando. As questões complexas exigem mentes que saibam elaborar esquemas e equacionar enigmas. Sê simples e acaricia tudo que é delicado e desconsiderado. Tudo que é delicado e desconsiderado. Aquelas plantinhas que crescem naquele cantinho de terra, numa calçada ali no asfalto, tem um pontinho de terra, vai nascer uma plantinha ali, né? Desconsiderada, né? Então, ser simples e acaricia tudo que é delicado e desconsiderado. Sorri ante um amanhecer iriado da luz do sol ou o poente em fogo do entardecer. Olha a vegetação numa greta de pedra onde caiu um pólen, manifestando o poder da vida, justamente isso que falávamos, e nos permitamos ver, saiamos de casa e olhemos o poente, olhemos o amanhecer, tudo isso vai nos ajudando, vai nos fortalecendo, vai nos trazendo novos hábitos, né? De cultivarmos os nossos pensamentos, diluindo os medos, as angústias e transformando em esperanças abençoadas, né? Detente e examina um grão de areia que reflete a luz, um pirilampo que brilha no escuro, e descobrirás a maravilha da vida em 1000 manifestações surpreendentes que fascinam. Pense em Deus, analisando a sua obra, deslumbrando-te com um colibri no ar, ou uma borboleta leve e flutuante, bailando ao vento brando, ou uma laboriosa abelha produzindo mel e fecundando a natureza sem o saber. Temos que deixar o nosso lado criança vir à tona, né? As lutas da vida, os desencantos, né? Vão nos tornando mais ácidos, né? Mais fechados, e perdemos aquela leveza da criança que se embriaga vendo ali papeizinhos voando para ela, papeizinhos voando no ar. É um deslumbre. Por que nós deixamos que esse nosso lado fique tão apagado, né? Esse lado do encantamento. Então vamos. Considera que a tua mente é um jardim portador de belezas inimagináveis. Seleciona o que nele irás plantar, com a certeza, porém, de que colherás conforme a semente que lhe entregares aos cuidados. Jesus foi peremptório, afirmando que a cada um segundo as suas obras. Normalmente, o momento da desencarnação libera a memória que evoca toda a existência, especialmente aquilo que mais se fixou na mente através da repetição. Todos já leram, já ouviram, muitos que têm ali aquilo que nós chamamos de quase morte, né? Mas não havia chegado o momento e retornam daquele estado, nos relatam que tiveram a experiência de ver ali
como num filme muito rápido, os momentos, determinados momentos da sua existência. É o que ela está colocando aqui. Vou repetir. Normalmente, o momento da desencarnação libera a memória que evoca toda a existência, especialmente aquilo que mais se fixou na mente através da repetição. E nós espíritas temos os relatos dos próprios desencarnados, né? Nos lembrando desse filme, né? Como chamamos ali, que lhes passa pela mente. Essas fixações são os pensamentos comezinhos, constantes, viciosos. Deste modo, vive de maneira que, ao desencarnar, a tua memória te abençoe com um jardim de pensamentos elevados, a fim de poderes seguir feliz desde este momento. Muito bom, que fiquem essas reflexões para todos nós. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer o nosso estudo do livro Conviver e Melhorar, como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Estamos no capítulo 9, o Calvário da Indecisão. Fatores limitantes. Sou incapaz de decidir entre duas opções. Acredito que perdi minha bússola interna, pois minhas opiniões são muito vacilantes. Não consigo ir para frente. Estou petrificada no tempo. Pretendo fazer muitas coisas, mas não consigo. Sinto-me envolvida por enorme insegurança. Toda vez que sou solicitada a tomar uma decisão, em casa ou no trabalho, sou acometida de inúmeras preocupações quanto ao meu desempenho. Qual é a causa dessa falta de autoconfiança? O que devo fazer para encontrar o meu lugar no mundo? Expandindo nossos horizontes. Se você fixa os olhos na perfeição, provavelmente nunca fará as coisas de maneira natural e tranquila. Somente aqueles que exploraram o seu interior é que reconhecem a capacidade limitadora para decidir as coisas. A realidade é semelhante ao trabalho de azulejar uma parede. Ela não fica pronta com a aplicação de um só lote de azulejos. Cada caixa traz uma parte, cada parte é assentada por vez. Peças distintas e de cores variadas são colocadas a cada novo dia até completarem a construção definitiva do painel decorativo. Portanto, não seja temerosa e categórica em suas decisões. A resolução correta deve ser a experimental, não a definitiva. Isso não quer dizer que deva ser inconstante, mas maleável. Em vista das diversas encarnações pelas quais passam todos os seres humanos, você há de convir que todas as coisas se transformam e as criaturas também. Sua vinda a este planeta tem como objetivo um aprendizado constante. Você está se descobrindo por meio de inéditas experiências, e é natural sua vacilação e insegurança. Através da análise de suas decisões erradas é que você ficará mais apta para agir acertadamente em suas próximas atitudes. Aprenda a correr riscos, assuma a condição de criatura humana e se desligue do fervor pela perfeição presunçosa. Pessoas rígidas não conseguem conviver com a possibilidade de ter dúvidas. Precisam resolver tudo rapidamente. Por analogia, sua personalidade é uma lente desfocada da luz do equilíbrio. Por isso, se mantém num estado flutuante, dirigida inteiramente pela ambiguidade terrena. Ou seja, vive sob a pressão da dualidade do certo e do errado. Você encontrará na terapêutica espírita o autoconhecimento, a lucidez mental, a convicção e a estabilidade que tanto busca na vida. Esse encontro deve ser o primeiro passo. E a seguir estabeleça uma escala de valores morais, espirituais e exercite a confiança em seus impulsos interiores. Alinhe a mente ao físico a fim de encontrar o seu ritmo interno.
Quando surgirem novas evidências que complementam os fatos, base de suas decisões, ajuste as conclusões e retifique as interpretações anteriores. Será que você quer resolver as coisas apressadamente, por medo de explorar novas ideias e conclusões? Sua visão interna deve estar receptiva para que veja em cada dia uma nova oportunidade para refazer atitudes e melhorar a sua qualidade de vida. A cultura religiosa ocidental é hoje predominantemente nutrida pela raiz do judaísmo. Não é, pois, de estranhar o fato de o homem contemporâneo estar convencido de que tudo o que existiu antes do monoteísmo de Moisés não passava de paganismo, constituindo, portanto, um conjunto de ensinamentos heréticos que nada pode contribuir para a sua busca de religiosidade. Dificilmente se tem a ideia de procurar algo, em épocas e culturas mais antigas, que satisfaça as necessidades da alma humana ou amplie os horizontes de seu conhecimento espiritual. Na mitologia, o herói Perseu, graças à orientação dos deuses protetores, partiu para a grande missão de sua vida. O filho de Júpiter seguiu para uma região sombria onde o sol jamais penetrara. Era ali a morada de Medusa, uma das górgonas, que são monstros terríveis, que tinha sobre a cabeça, à feição de cabelos, um emaranhado de serpentes. Sabendo que mortal algum poderia olhar diretamente para ela sem transformar-se em pedra, entre outros tinha o poder de petrificar as criaturas, o herói levou consigo um escudo polido que lhe serviria de espelho no ataque contra a horripilante inimiga. Perseu entrou na caverna, guiando-se pela superfície espelhada do escudo. Quando a avistou, percebeu que dormia profundamente. Aproximou-se pouco a pouco. Ao notar que Medusa havia acordado e ao ver seu pescoço refletir-se no metal do escudo, deu um só golpe certeiro, decepando a cabeça da mulher monstro. Medusa é a personificação do pensamento paralisado dentro da psique humana. Simboliza a tendência das pessoas que jamais admitem uma falha e que, por serem inflexíveis, estão sempre indecisas e ou desorientadas. Como têm medo de errar, petrificam a mente e não conseguem ir adiante. Bloqueiam a capacidade de realização e, como resultado, cerceiam seu desenvolvimento pessoal. O jovem e corajoso Perseu significa a ação, a determinação e a valentia daqueles que têm a audácia de correr riscos para realizar sua missão terrena. É o ser consciente que admite ensaios e erros e sabe que é assim que se alcança o desenvolvimento espiritual. Aprende tanto com os erros quanto com os acertos. Essa verdade irá introduzi-la nos reinos da segurança e do bem-estar interior. Do mito de Perseu e Medusa se pode deduzir que certos estados mentais destrutivos, cultivados durante muito tempo, acabam por dificultar a habilidade de ver com clareza, dissociando a mente e impedindo as pessoas de solucionar os problemas da jornada terrena. Não seja uma prisioneira da infalibilidade, das experiências que não deram certo, das vivências difíceis do passado. Não continue remoendo todos esses acontecimentos. Isso só dificultará um desfecho feliz e decisivo para os seus desafios existenciais. Lourdes Catherine. Capítulo 10. Presunção. Fatores limitantes. Sou um militante espírita há longo tempo. No momento, estou bastante preocupado em saber quando as pessoas assimilarão o significado verdadeiro de minhas palestras, obras e ideais. Fico apreensivo sobre quem e quantos irão compreender o trabalho que realizo junto à espiritualidade.
Sinto que nem todos conseguem reconhecer os sacrifícios que faço para concretizar essa árdua tarefa. Isso me aborrece muito. Quando receberei a aprovação que tanto espero? Expandindo nossos horizontes. Algumas pessoas passam um tempo enorme examinando as impressões que causam seu comportamento, seu trabalho, palavras, e avaliando, sempre ansiosas, como seu desempenho afetará os ouvintes ou companheiros de ideal. Ninguém está excluído do processo de aprender e crescer espiritualmente, pois a vida primorosa conduz cada alma de acordo com suas necessidades e exigências interiores. O homem aprende, reaprende ou desaprende infinitamente. Quem quiser instruir-se, instruir-se-á. A aprendizagem ocorrerá através do meio mais adequado, conforme sua realidade pessoal e no momento apropriado, considerando sempre a receptividade e a disposição íntima de cada um para captar a experiência. O sono físico tem diversos graus de profundidade. De forma parecida também acontece com o sono espiritual. O grau de importância ou interesse que se dá às coisas corresponde ao nível de lucidez ou despertamento da criatura. O que lhe chama a atenção ou o que o atrai são suas aspirações interiores. De nada adianta abarrotar exaustivamente sua mente com episódios e narrativas sem levar em conta sua intimidade evolutiva. As coisas acontecem entre você e seu público, se assim poderíamos dizer. Há certos semblantes num auditório que sobressaem e certas almas que se destacam pela sua vibração. Elas o tocam e você as toca. Houve entre vocês perfeita sintonia. A alma é o reflexo da vida mais alta e o olhar, o reflexo da própria alma. Se você conseguir que apenas uma criatura assimile a mensagem cristã e desperte para o bem, isso já será suficiente e gratificante para que possa continuar com tudo aquilo que está realizando e desenvolvendo. Há homens presunçosos que se acreditam geniais. A vaidade é uma paixão muito exigente. Não se deve esperar, em hipótese alguma, admiração ou reconhecimento pelos feitos pessoais ou realizações coletivas. Você pode sim se considerar um educador, mas deve averiguar o sentido desse vocábulo. Derivado do latim, educare significa auxiliar, conduzir, possibilitar. É isso que o professor faz no processo de desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais de seus discípulos, incentivando-os a cultivá-las e aprimorá-las, sem a presunção, no entanto, de que terá sido ele o realizador efetivo da aprendizagem. Não são os sucessos e os resultados exteriores nem a aceitabilidade social e religiosa que deve sensibilizá-lo, mas o aspecto interior de seus atos e ações. Lembre-se de que a aprovação também é uma forma de julgamento. Quando se aprova alguém, faz-se dele um julgamento positivo e a partir desse momento ele passa a não ter mais descanso, buscando sempre um empenho maior e uma atuação impecável. A mesma flor que hoje você recolheu do jardim lhe sorri exuberante. Amanhã, porém, estará sem viço e expirando. Tomemos cuidado com as aprovações. Elas podem ser retiradas a qualquer momento. É preciso que você considere o que quer realmente, que os outros se sintam bem e cresçam verdadeiramente, ou publicidade, que o enquadre no rol de pessoas espiritualmente maravilhosas. Os que têm grande pressa de serem entendidos são, na verdade, aqueles que ainda não perceberam o valor do seu próprio trabalho e anseiam realizar-se, contando com o afã de que todos os compreendam completamente. Não deseje ser o centro das atenções, mas dê atenção à energia divina que lhe dá força e segurança. O egocentrismo dispersa sua vitalidade
e o afasta da realização de sua jornada interior. As verônicas crescem com naturalidade nas margens dos lagos e rios. Entrelaçam-se entre as cercas feitas de arbustos ou de estacas de madeira e cobrem na primavera as campinas verdejantes com suas flores azul reluzentes. Para florescer, elas jamais esperam a presença de alguém por perto para admirá-las ou apreciá-las. Cumprem seu destino na terra, fazendo espontaneamente o que devem fazer. Na sua existência, faça aquilo que há de melhor em você e entregue o produto do seu trabalho nas mãos daquele que sabe o que fazer com esse resultado. Lourdes Catherine. Capítulo 11. Moléstia da alma. Fatores limitantes. Tenho distúrbios de comportamento mental e emocional. Há muitos meses venho tomando ansiolíticos e antidepressivos, mas nada melhora meu estado íntimo. Vivo sentimentos contraditórios, excesso de alegria ou de tristeza, agitação ou apatia, ideias fixas ou dispersivas. Disseram-me que estou obsediado. Sofro constantes crises de medo e de desconfiança, sem motivo algum. Considero-me um ser humano bom, nunca fiz mal a ninguém. Por que sofro esse assédio impiedoso? Que fazer para livrar-me da agressão dessas entidades infelizes? Expandindo nossos horizontes. Sei que a fogueira da aflição queima junto ao seu peito e você sente estranha aura ao redor de sua mente. Enquanto você não assumir a responsabilidade por tudo que lhe está acontecendo, não encontrará verdadeira cura para a sua alma. Não se deve criar um mundo de explicações falsas, culpando os espíritos pela infelicidade e desarmonia vivenciadas. Isso é distorcer o real sentido dos acontecimentos. Você não pode culpar os outros por suas emoções e sensações, sob pena de nada aprender sobre si mesmo. Aceitar a total responsabilidade por sua vida é a forma mais fácil de resolver dificuldades íntimas, mas certamente é uma tarefa que não se realiza da noite para o dia. A autorresponsabilidade e o significado verdadeiro das coisas submetem-se mutuamente. São itens existenciais inseparáveis. Obsessão é moléstia da alma. Quando você compreende a simultaneidade que existe entre as influências espirituais negativas e seus atos e pensamentos íntimos, mais rapidamente dissolverá o elo existente entre eles. A lei da compensação se perpetua até que o homem tenha resolvido suas ações equivocadas e se engajado no legítimo fluxo das leis universais. Para cada conduta ou atitude errada, a natureza solicita uma contra-ação que a equilibre. Na vida estamos tecendo uma malha existencial. A cada nova situação se interligam os fios que começamos a utilizar nas experiências anteriores. Não podemos simplesmente anular o passado, mas podemos reformulá-lo e redirecioná-lo para a luz. O percurso de um novo dia é inevitavelmente influenciado pelas experiências e ações dos dias precedentes. A aflição para você tem sabor de eternidade, mas em breve ela poderá desaparecer. Basta procurar nos princípios espíritas os apontamentos lógicos e a exata orientação de que necessita para se libertar do desequilíbrio mental-emocional, causa principal de sua obsessão. As reuniões mediúnicas auxiliarão em muito a higienizar e restaurar a atmosfera fluídica de sua aura, contaminada por energias deletérias ali armazenadas. Provavelmente serão afastadas as entidades que atuam em seu dia a dia. Mas se você não modificar o seu modo de pensar e agir, abandonando as suas limitações, elas ou outras companhias desagradáveis poderão retornar. Sua mente guarda zelosamente fatos, informações, ideias e conceitos. Sua memória é o registro fiel de tudo quanto ocorreu com você através dos tempos, tanto no corpo físico como fora dele.
Você cria a própria realidade com sua mente. Na verdade, você veste as emoções e os pensamentos dos espíritos e coopera na assimilação das sensações aflitivas lançadas sobre seu corpo astral. Você é um canal de expressão e, em sua intimidade, estão todas as matrizes de seus desarranjos. Suas emoções são semelhantes às fases da lua, ora crescente, ora minguante. Não se esqueça também de que você é o único responsável pelas forças negativas que sugam suas energias e tentam dominar sua casa mental. Não existe fatalidade em sua vida, apenas atração e repulsão conforme sua afinidade. Na esfera física como na espiritual, só se percebe e age em um espaço delimitado, quer dizer, cada pessoa atua segundo o seu grau de consciência ou em consonância à sua faixa vibratória. Na esquina da vida, você é um pedinte que suplica a esmola da paz. Mas lembre-se de que é igualmente uma usina de forças, recebendo, doando e assimilando o magnetismo de outros seres, encarnados ou não. Os espíritos desequilibrados que estão ao seu redor apenas exploram suas fraquezas. Buscam pontos vulneráveis, envolvendo negativamente em seu baixo padrão vibracional. Tem que encerrar por aqui. Uma boa semana a todos.